direita órfã, discurso autoritário e bomba atômica. Fala, pessoal! No vídeo de hoje vamos desembrulhar o perigo do projeto do Renan Santos e como a direita limpinha se perdeu de vez nas sabatinas. Natuza Neri foi ao ponto. Renan Santos é um ótimo comunicador de ideias ruins. Pega o café e vem entender o que está em jogo. Gente, quero começar avaliando com vocês o que vocês acharam da entrevista do Renan Santos, do candidato Renan Santos, a Renata Vasconcelos, ao César Tralli. Primeiro, se vocês quiserem, um resumo breve, depois a gente entra mais a fundo. Olha, toda entrevista você tem conteúdo e forma. Na forma, acredito que ele saiu-se melhor que o Zema e o Caiado, que são muito mais experientes do que ele, que tem trajetória de vida, né? Tem um estofo muito maior. Mas na forma, no jeito de estar, no jeito de até interagir com os entrevistadores, ele saiu 1000 vezes melhor do que Caiado e Zema. Bom, o conteúdo dele, ao contrário de Zema e Caiado, e aí a gente pode analisar questão por questões, tem propostas ali que ferem o Estado de Direito democrático, né? Mergulha um país numa crise. Ele diz que vai poder declarar alguém inimigo do povo e que com isso é inimigo da nação e com isso vai perder direitos. Mas como assim? Aí a Renata perguntou, mas quem vai fazer esse juízo de valor? Ah, hoje em dia já faz, a polícia já faz. Não, a polícia indicia, o Ministério Público indicia, o Ministério Público denuncia. Aí começa o amplo contraditório, a defesa. Então, assim, não é isso que ele falou. Então tem outras questões, prisão por denúncia anônima. Isso já existe no Disque Denúncia. Não, o Disque Denúncia é para subsidiar um inquérito, uma investigação, que depois tem o indiciamento, tem a denúncia, tem um amplo direito de defesa, isso no Estado de Direito. Então ele atropela todas essas questões. Então, na forma, saiu-se melhor que Zema e Caiado, o conteúdo é um conteúdo preocupante do ponto de vista do Estado de Direito e democrático, na minha opinião. E o resumo que eu falei, depois eu quero falar mais, a direita não bolsonarista ficou órfã nessa eleição. O Renan Santos defendeu que o Brasil tem a bomba atômica, ele defendeu um banho de sangue no combate à criminalidade, ele defendeu que as pessoas que sabe-se como o Estado decida como inimigos do povo podem ser mortas, ele defendeu o Estado de defesa permanente para o combate ao crime, ele defendeu que o presidente e senadores possam decidir eles mesmos quais decisões do Supremo eles cumprem ou não cumprem. Ele se colocou não como candidato a presidente, mas como candidato a ditador. E para você, Júlia? Concordo com o Thomas. Boa noite para todo mundo, boa noite para vocês também, Natuza. Concordo com o Thomas e com o Otávio na questão da forma e conteúdo. Forma, ele é muito verborrágico e ele fala com muita ênfase, o que pode, em tese, ajudá-lo, porque você se perde ali, né? Começa a falar, me lembrou Ciro Gomes, até o jeito que o Ciro Gomes fala. Mas nossa, quando você começa a espremer, isso principalmente na área de segurança, pode até ter um efeito positivo, porque as pessoas estão tão desesperadas no que diz respeito à segurança, que aquilo parece que a pessoa está falando muitas coisas sobre aquele assunto, com muitas propostas. Só que quando você espreme, aí chego a esse ponto que o Otávio e o Thomas falavam. Aí que está o perigo. Primeiro, o negócio da bomba atômica. Aquilo eu achei, para ele, foi péssimo, porque o brasileiro não gosta, o brasileiro é pacífico. A maneira como a Renata e o César Tralli colocaram para ele o que significa ter uma bomba atômica em termos geopolíticos e de segurança, até em relação com a Argentina. Basta a gente saber Paquistão e Índia, a corrida armamentista que é, quando um vizinho tem, o outro tem também. Então, o caso do Irã, quer dizer... O caso do Irã também, que foi colocado, enfim, para ele é péssimo aquilo. Então, ali ele deu uma super escorregada. E o outro ponto que a gente espreme, que eu achei muito temerário, é ele repetindo o que ele tinha falado para vocês, para você e para Andréa Sadi, na entrevista da Globo News, sobre que a lei, decisão ilegal não se cumpre. Isso é um princípio do direito administrativo, que até existe entendimento na justiça sobre, mas é do princípio administrativo dentro da repartição pública. Se o seu chefe manda você fazer uma coisa, você não cumpre. Não é não cumprir uma decisão da justiça. Não é não cumprir uma decisão de um magistrado ou do STF. Ele está levando para um outro lugar a discussão. O entendimento que tem no STF é sobre decisões na esfera administrativa. Decisão da justiça, você cumpre e recorre. Claro. E vai recorrendo até eventualmente ter o trânsito em julgado. É assim que funciona. Então, acho que fala, e na hora que espreme, você chega ali em pontos que são bastante perigosos. Eu queria voltar àquela minha provocação inicial de que a direita não bolsonarista está órfã depois da sabatina dos 3 candidatos de direita não bolsonarista. Está órfã de uma maneira geral porque o Zema, ele é o personagem de 2018. Ele continua o mesmo personagem. Ele ficou lá atrás, né? Ali que não fala daquele jeitinho, que é meio... Eu não sou político, eu sou da iniciativa privada, sou contra a corrupção. Só que o que se espera do Zema em 2026 não é o que fez sucesso em 2018. O pessoal quer a entrega do Zema. O senhor foi governador 2 vezes. Qual foi a entrega? O Zema, no primeiro mandato, efetivamente arrumou a casa, do que foi possível, mas falta uma entrega. Qual foi a grande entrega? Alguém sabe dizer a grande entrega do Zema? Não sabe.
Então, e não saiu bem nas entrevistas, porque ele continua, aquele modelo esgotou, todo mundo agora quer saber, tá, e o Zema governador, ele não soube dizer isso. O Caiado é mais grave ainda. Porque ele está em 1989. Obrigado. Mas, e o Caiado ignora, o Caiado esconde o que ele fez em Goiás. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, mas ele tem que falar da segurança, ele tem bons números na segurança. Uma campanha serve para você dizer se os métodos são bons ou são ruins, se os números escondem alguma coisa ou não, mas ele tem que falar de segurança de Goiás. E aí ele vem com uma ideia de criar uma polícia que já existe, de uma certa maneira, existe um negócio chamado Ameripol, que são polícias, não são formadas pelos estados, mas são a Polícia Federal Rodoviária e a Federal fazem parte da Ameripol, assim como do Chile, os carabineiros. E por aí vai, já existe essa polícia. Não é a polícia que vai prender, o policial boliviano vir aqui prender. Não, mas é troca de informações, como a Europol. Então, ele, ao invés de falar de Goiás, foi falar de uma ideia que, além de já existir, de certa maneira, é abstrato. Ele nem sabia do que ele estava falando, porque a Europol, ela não prende, ela não faz busca e apreensão. É igual a Ameripol. Ela não dá tiro, exato. A Ameripol, que não são dos países, a maioria das pessoas nem sabe que existe. Natuza, a gente não consegue juntar PM e Polícia Civil, a gente não consegue juntar Procuradoria, Ministério Público e Polícia Federal. Não consegue. Se odeiam, mais do que se odeiam um crime organizado, muitas vezes, quando a disputa é por poder. Não consegue juntar, vai juntar 10 países para fazer uma polícia. Então, assim, para mim foi o grande erro da comunicação do Caiado. Ele ignora que ele foi governador de Goiás. Ele ignora. E onde é que você acha que o Renan se encaixa nessa história, quando você fala da direita? E ficou órfão. Pois é, porque eu coloco o seguinte: o Zema e o Renan, eu coloco na direita democrática, né? O Zema e o Caiado... Pera, o Zema e Caiado, né? Você falou Zema e Renan. Não. Zema e Caiado eu coloco na direita democrática. Perfeito. Pessoas que já se submeteram à urna, defenderam o resultado de urna. O Caiado, quando perdeu, foi para casa, não foi dar um golpe, etc. Ou seja, respeitaram ali as leis do país. O Renan, na entrevista dele, ele se porta, como diz o Thomas, mais como um candidato autocrata. Ou seja, eu vou decidir se eu gosto ou não da lei do Supremo. Então, eu coloco. Então, a direita, não Bolsonaro. Outro erro de Zema e Caiado. É 1/3 da entrevista falando no diacho da anistia. Primeiro que não é pauta das ruas, nem dessa direita. Muitos eleitores que eu converso de direita estão nem aí. Não é prioridade a anistia. Anistia é prioridade, bolsonarismo, tudo bem, é um pedágio que eles têm que pagar. É um pedágio. Mas eles perdem 1/3 da entrevista deles falando disso, que não interessa. Então, mais uma vez, essa direita não bolsonarista ficou órfã de um candidato nessa campanha. O Lauro Jardim, a Mariângela Ramon me lembra aqui que o Lauro Jardim assim resumiu o Renan. Um ótimo comunicador de ideias ruins. Pô, perfeito. Agora, eu quero ir para o feminicídio, porque na entrevista que o Renan Santos deu para André e para mim, a gente apertou bastante ele nesse quesito. Por declarações de parceiros de longa data, pessoas que estão com ele, por declarações dele próprio, etc. E na nossa entrevista, ele, não sei se por surpresa ou por convicção mesmo, porque não posso descartar que ele seja um machista por convicção, ele disse, não, eu sou machista. E ele teve tempo de melhorar a abordagem dele em relação a propostas para as mulheres. Porque no Livro Amarelo não há, que é o programa de governo, né? Ele teve essa chance. E ele abriu mão de fazer propostas para reduzir feminicídio. Porque se é um cara que vem forte com um discurso de combate à violência, faria sentido ele falar com propriedade do que ele tem guardado para apresentar, para mostrar se eleito presidente for, para combater o feminicídio. E ele fica num lugar comum de um elogio ao programa de São Paulo, da capital paulista, que, pasmem, em 2025... que é o ano fechado, alcançou recorde, quebrou um recorde em feminicídio. Então, nem essa preocupação se teve para apresentar algo diferente que pudesse. A impressão que eu tenho é que ele não está querendo conquistar o voto feminino. E isso é surpreendente para mim. Eu acho que ele não tem para a mulher como método. Não é porque ele está pensando na mulher de maneira macro. Não, deixa eu explicar assim. Quando ele pega e chama para si como presidente, criar um estado de defesa. Ele chama para si como presidente a decretação de quem é inimigo público, o inimigo do povo, ali, etc. Mas quando vem com o feminicídio, esse é o problema dos estados. Quando a Renata Vasconcelos relembra o episódio em que o Arthur Duval, numa gravação indo para a Ucrânia, aliás, onde estava também o próprio Renan Santos, pega e fala que as ucranianas são bonitas e elas são fáceis porque são pobres, ele diz que foi uma frase... Primeiro, ele justifica dizendo que aquilo era um áudio privado, como se isso
Fosse justificativa. Fosse justificativa, e depois que era inadequado. Ele não faz uma condenação, ele não, tipo assim, aquilo é inaceitável, ele não fala que... Ele entende que as pessoas podem não ter gostado, ele concorda, ele aceita, mas é quase uma concessão, mas ele não faz ele não repudia aquilo, ele não repudia esse tipo de comportamento. Gente, eu assisti a repercussão dessa entrevista do Renan Santos e fiquei com uma impressão muito clara. Ele pode até falar bem, mas falar bem não transforma uma ideia perigosa numa boa ideia. E talvez aí esteja justamente o maior problema, porque Renan é articulado, fala rápido, fala com segurança, responde, rebate, parece preparado. E isso pode impressionar muita gente. Só que política não é concurso de oratória. Quando você começa a tirar a embalagem e olhar o conteúdo, aparecem propostas que deveriam preocupar qualquer pessoa que realmente valorize a democracia. Por exemplo, defender que o Brasil tenha bomba atômica. Minha gente, sério, num país que ainda precisa resolver problema de escola, hospital, saneamento, segurança pública e desigualdade, a grande prioridade agora seria entrar numa corrida nuclear? É quase aquela lógica. A casa está com goteira, mas vamos comprar um míssil. E não para por aí. Na segurança pública, Renan tenta vender uma espécie de solução de força absoluta. Guerra ao crime, estado de defesa, polícia com autorização para matar. É um discurso que funciona muito bem eleitoralmente porque explora um sentimento real, o medo da população diante da violência. Só que justamente por isso ele precisa ser analisado com cuidado, porque combater criminoso é obrigação do Estado. Agora, transformar o Estado numa máquina que decide quem merece ou não ter direitos é outra história. No próprio debate da Central das Eleições surgiu uma expressão que resume muito bem essa preocupação. Quando o governante começa a decidir quem é o chamado inimigo do povo, quem controla o governante? É exatamente para evitar isso que existem justiça, Ministério Público, direito de defesa, contraditório e devido processo legal. Pode parecer burocracia para alguns, mas essa burocracia é justamente o que impede que um presidente acorde irritado numa terça-feira e resolva que você é inimigo da nação. E teve outro ponto revelador, o Supremo. Renan defendeu uma lógica segundo a qual determinadas decisões judiciais poderiam simplesmente não ser cumpridas se consideradas ilegais. Olha que conveniente. Você perde na justiça, declara que a decisão é ilegal e pronto, acabou o judiciário. Democracia não funciona assim. Você discorda de uma decisão judicial? Recorre. Você considera uma decisão inconstitucional? Questiona pelos instrumentos previstos na Constituição. O que não existe numa democracia saudável é cada autoridade escolher quais decisões vai obedecer. E aí chegamos à questão das mulheres. Durante outra sabatina, Renan já havia relativizado a responsabilidade federal no combate à violência contra a mulher. Uma checagem da agência Lupa mostrou que essa afirmação precisava de contexto porque as políticas de enfrentamento ao feminicídio envolvem União, estados e municípios. E isso chama a atenção porque estamos falando de alguém que apresenta propostas gigantescas para várias áreas. Para declarar guerra ao crime, o presidente pode tudo. Para enfrentar feminicídio, de repente aparece aquele. Ah, isso é mais responsabilidade dos estados. Que coincidência, não? No fim das contas, uma frase citada no próprio debate talvez seja a melhor definição, um ótimo comunicador de ideias ruins. E é exatamente aí que o eleitor precisa ficar atento, porque autoritarismo raramente chega dizendo: "Olá, eu sou o autoritarismo". Ele chega prometendo ordem, prometendo segurança, prometendo resolver tudo rapidamente e dizendo que direitos, instituições e limites constitucionais só estão atrapalhando. Por isso, mais importante do que perguntar se Renan Santos foi bem ou mal numa entrevista, é perguntar: o Brasil estaria disposto a entregar tanto poder a um presidente em nome da promessa de segurança? Porque democracia pode até ser mais lenta, mas governo sem limite costuma ser rápido demais e quase nunca termina bem.